Olá, o Valeu Valer está começando e você que acompanha o nosso programa já sabe que a mastite é a principal doença que atinge o rebanho leiteiro nacional, causando grandes prejuízos econômicos à atividade. Por isso, hoje vamos enfatizar o que é a mastite ambiental. E atenção a um detalhe importante: se não for rapidamente tratada, pode levar o animal à morte. E para que isso não aconteça, a gente vai dar várias informações para você saber direitinho como agir e controlar a mastite ambiental. Fique com a gente. Oi, Guilherme. Oi, Paulinha. Olá, você que nos assiste. Guilherme, a gente já falou de um modo geral aqui no programa o que é a mastite. Como não existe uma única forma da doença, hoje a gente vai aprofundar o que vem a ser a mastite ambiental. Quais são as principais características dessa doença? Paulinha, a mastite ambiental ela é bem mais aguda do que a contagiosa, tá? A duração dela geralmente é menor. Ela é caracterizada por ter muito mais quadros clínicos do que subclínicos. É o inverso da mastite contagiosa, que tem mais quadros que a gente não vê em relação aos que a gente vê. Esses quadros clínicos da mastite ambiental geralmente são quadros mais agudos, mais severos, tá? E que geralmente tem um aspecto sistêmico do animal, não fica só restrito ali à glândula mamária. A nossa equipe vai mostrar agora mais informações sobre o que é a mastite ambiental, quais são os sintomas, as medidas preventivas e como deve ser realizado o diagnóstico dessa doença. A mastite ambiental é causada por agentes cujo principal reservatório é o ambiente em que a vaca vive, principalmente onde há acúmulo de esterco, urina, barro e camas orgânicas. E ao contrário da mastite contagiosa, grande parte das infecções ocorre durante o período entre as ordenhas, embora também haja ocorrência de novos casos durante a ordenha, especialmente em situações nas quais há problema de funcionamento do equipamento. A mastite ela pode ser dividida em duas formas de apresentação. A mastite subclínica, que sofre muito mais influência de transmissão pelos equipamentos de ordenha, pela mão do próprio ordenhador, e a mastite ambiental, que é a que nós estamos falando, que sofre uma influência muito grande do ambiente. Então nós devemos sempre pensar num controle de mastite associado com a higiene do ambiente que esses animais ficam expostos ou ficam alojados. Toda condição que favorece com que o agente causador da doença, as bactérias, entrem em contato com a superfície interna da glândula através do orifício do teto, pode predispor à ocorrência da mastite ambiental. Levando em conta que os patógenos ambientais estão disseminados por todo o ambiente da vaca, é praticamente impossível erradicar esse tipo de mastite, ao contrário de alguns agentes contagiosos passíveis de erradicação. Outra questão importante, como os agentes ambientais se espalharam, todas as categorias animais estão sob risco. Vacas em lactação, vacas secas e também as novilhas. Normalmente, a vaca apresenta um aumento de volume, um inchaço no teto afetado e pode haver mais de um teto afetado. A pele desse teto fica mais avermelhada, dessa glândula mamária, do úbere, fica mais avermelhada. O animal apresenta uma dificuldade de se locomover devido à dor. Quando o ordenhador ou o veterinário tocar a glândula, o teto, o quarto acometido, esse animal vai reagir devido à dor. E logo antes da ordenha, quando ele faz o teste da caneca de fundo preto, é fácil observar a presença de grumos no leite. A mastite ambiental ocorre de forma clínica e aguda, mas há diferença de prevalência entre os meses secos e chuvosos. Por isso, todos os esforços na fazenda devem estar voltados para um rápido diagnóstico da doença. E nós podemos fazer um diagnóstico tanto pela observação dos sintomas no animal, pelo quarto inchado, aumentado de tamanho, pela observância da dor ao toque nesse quarto, pela vermelhidão que a pele desse úbere vai apresentar, quanto por alguns testes. Dentre eles, nós podemos destacar o teste da caneca de fundo preto, sempre realizado antes da ordenha, ele vai denunciar a presença de grumos no leite desse animal. Sendo assim, nós podemos estabelecer o diagnóstico da mastite ambiental. Quem entende do assunto garante que o controle da mastite ambiental é conseguido pela diminuição da exposição do teto ao risco de ser contaminado.
Para isso, o produtor deve se atentar aos aspectos relacionados ao ambiente do animal, desde o local onde se alojam as vacas secas, os piquetes de parição, o ambiente dos animais em lactação e a sala de ordenha. Para isso, de modo geral, a manutenção de ambientes limpos e secos é a chave para o sucesso de um programa de controle da mastite ambiental, uma vez que a bactéria necessita de alimento, umidade e temperatura apropriados para sobreviver e se multiplicar. Produtor antenado vale por 2. Tá certo, obrigada, Anderson. Guilherme, a gente viu na reportagem que em todas as fases a vaca pode ser contaminada, mas qual é a fase mais crítica, onde ocorrem mais casos e quais as medidas preventivas? Paulinha, para a gente poder entender melhor isso, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, tá? Esse é um gráfico que nos mostra a taxa de novas infecções por mastite ambiental nos diversos períodos da lactação de uma vaca. Vamos comparar aqui entre duas parições, o que acontece, tá? Olha, após essa primeira aparição, como que a taxa de novas infecções é alta. E à medida que vai passando a lactação da vaca, isso vai diminuindo, até que ali, próximo à próxima aparição, aumenta novamente. Ou seja, dentro de um período de lactação, o período mais crítico são os meses iniciais após o parto, em especial o primeiro mês. E como que nós podemos agir preventivamente dentro da lactação? É na rotina de ordenha. Principalmente as questões relacionadas ao pré-dip, que é aquela desinfecção antes da ordenha, e secando muito bem os tetos com papel toalha. Dessa forma, a gente diminui os quadros clínicos durante a lactação. Só que o principal problema está lá na fase de secagem. Tá? Se a gente olhar ali a taxa de nova infecção, olha como é que aumenta na secagem. A secagem ela é dividida em 3 fases. A primeira fase a gente chama de involução ativa. É a fase de maior ocorrência da mastite ambiental. Por quê? Esse animal retém leite, cerca de 70% a 80% fica retido e esse leite não é mais retirado dessa vaca. Então a chance de ocorrência da mastite ambiental é muito grande. A segunda fase, que é aquela que a gente olha ali embaixo, a involução constante, é uma fase já de baixo risco, porque se forma uma barreira natural do animal, um tampãozinho de queratina que não permite a entrada de bactérias. Próximo ao parto, começa a fase que a gente chama de lactogênese, que é quando as células secretoras voltam a funcionar e produzem o colostro. Essa daí já aumenta a incidência novamente. Por quê? Porque esse tampão de queratina pode se soltar e aí fica uma porta de entrada para as bactérias. Para a gente agir preventivamente durante o período seco, nós podemos agir em 2 frentes, tá? Melhorando a imunidade do úbere desse animal, tá? A gente pode utilizar o Valevita DE, que tem relação com a imunidade, né, com a defesa do úbere, e lançando mão principalmente de um bom produto vaca seca. O bom produto vaca seca tem que ser um produto de alta concentração e de liberação lenta, que vai proteger esse animal nessas fases que nós vimos, principalmente na fase inicial da secagem. Mas em casos em que a doença é diagnosticada, tem tratamento? Tem tratamento sim, é um tratamento até bastante complexo. Vamos dar uma olhadinha aqui, esse material vai estar no nosso blog, tá? Nós temos que fazer uma droga intramuscular, porque como eu disse no começo, ela tem sintomas sistêmicos. Então nós utilizamos aqui o Quinotril Plus, que é excelente para as bactérias gram-negativas, que são as principais causadoras da mastite ambiental. Vamos fazer também uma hidratação desse animal. As bactérias, de uma forma geral, elas liberam toxinas que podem ser prejudiciais. Então nós vamos fazer um Bioxan e um Valecálcio. Vamos aproveitar e fazer também o Hepatoxan para ajudar a combater essas toxinas e recuperar o animal mais rápido. Vamos fazer um anti-inflamatório, muito importante também no combate a essas toxinas. Se a vaca não tiver PREM, eu uso o Dexamax. Se ela estiver, eu vou usar o Vetflogin. E se tiver sintomas no úbere, eu uso o Intramast, naquela dosagem de 1 bisnaga por teto afetado por 3 a 5 dias. Tá certo então, Guilherme, mais um tema importante a gente discutindo aqui no Valeu Valer. É isso aí, até o próximo Valeu Valer. Eu te espero também na próxima edição. Até lá, tchau, tchau.